Pessoal, então, nós temos que continuar aqui o nossos estudos, nossos conhecimentos, né, acerca da questão do poder, propriamente dito, certo? E a primeira coisa que eu gostaria de, quem sabe, fazer uma diferença entre vocês aqui, né, se você vê algum erro na seguinte frase, né, é natural, por via da eleição, que o Bolsonaro tem poder sobre os brasileiros. Tem algum erro nessa frase? Eu vou repetir, né? É natural, por meio da eleição, que o Bolsonaro tem poder sobre todos os brasileiros. Bolsonaro não tem poder sobre os brasileiros. Você acha que o erro é aí, Emily? Quem De vê... oprimir, de fazer a gente como sujo, que ele bem entender, não. Ah, tá. Mas a dimensão poder, ela existe na relação entre governantes e governados, você entende, Emily? Então, ou seja, ele está na condição de governante, essa relação de poder, ela existe, ela está na estrutura de Estado na qual a gente está vinculado. É claro que não do jeito que você acabou de falar. Ele não pode oprimir, ele não pode fazer o que ele bem entender, porque tem um terceiro elemento do Estado, né? Qual que é o terceiro elemento quando a gente definiu aqui Estado há algumas aulas atrás? Então, nós já falamos de dois, que é o Bolsonaro... E justamente, entendeu? Então, nós já temos o povo governado, nós temos o Bolsonaro, o governante, e nós temos as leis. E nessa relação, há uma relação de poder. Então, nesse ponto, né? Nesse ponto, é claro, não é o relação de poder que você acabou de dizer de opressão, mas existe uma relação de poder na estrutura de Estado, não é? Agora, vamos deixar a Caroline. Quer dizer, Caroline? Professor, eu acredito que ele tenha poder na tomada das decisões, não sobre os brasileiros. Uhum. Mas aí que tá também é um ponto, assim, eu não estou falando, não estou te corrigindo, não estou falando que tá errado, nada disso. Só estou simplesmente trazendo a participação para a gente transformá-la em conteúdo, tá? Eu estava vendo esses dias numa postagem do Caiado, do governador, num domingo até, ele estava no escritório dele, com o cachorro dele lá, tal, né? E ele só escreveu lá um post assim, ele fala aquele jeitão dele lá, né? Povo goiano, vocês não têm noção do peso de algumas decisões que temos que tomar. Ele escreveu isso. E eu fiquei pensando, o que ele está falando, né? Aí passou 2 dias, aí já veio a notícia que Goiânia vai ser uma das cidades que vai sediar a Copa das Américas, entendeu? Então, com certeza, ele estava ali pensando sobre isso. O Bolsonaro trouxe a Copa das Américas para o Brasil e, com certeza, ele foi atrás dos governadores que eram aliados a ele, que são aliados a ele, para que as capitais sediassem esses jogos, né, onde já tem os estádios, etc. E aí ele colocou essa questão, né, como uma decisão difícil que ele tomou naquele domingo. É claro que ele teve lá a assessoria da Secretaria Estadual de Saúde e tal. Mas, ou seja, ele já falou de uma decisão. E acabou que essa decisão, ela vai sobressair, viu, Caroline, sobre todos os goianos, né? De uma forma ou de outra, mesmo sendo uma decisão lá para a capital, para o estado da capital, acaba que vai resbalar. Então, vai interferir e vai afetar na nossa rotina, sem dúvida nenhuma, né? E Deus queira que não seja um problema pandêmico ainda mais grave do que nós já estamos vivendo. Mas acaba que as decisões deles, mesmo sendo só deles, sobre todos nós, né? Sobre todos os goianos também. Mas ainda assim, eu gostaria de continuar aqui essa discussão, levantar essa questão. Eu vou repetir aquela frase que eu disse inicialmente, né? Então, aí a Emily disse sobre a qualidade desse poder, ou o tipo do poder exercido, não pode ser um poder abusivo, né? E a Caroline acabou de dizer que essa questão do poder é sobre o governo, sobre o Estado, mas não necessariamente sobre as pessoas, né? Beleza. Mas então, é natural, por meio da eleição, que o Bolsonaro tem poder sobre todos os brasileiros. Vocês acharam ainda outro problema nessa frase? Então eu já digo logo, tem um problema nessa frase. Tem uma palavra nessa frase que a gente simplesmente não pode aceitar do ponto de vista sociológico
ou que seja filosófico. Que palavra é essa que está bagunçando essa frase que a gente não pode usar nesse contexto que nós estamos usando aqui? Talvez se fosse em outro contexto, em outra ciência, nós poderíamos usar. Mas nesse contexto aqui a gente não pode usar. Natural? Justamente. Então, qual que seria a definição de natural? O que é uma coisa natural? Quem poderia fazer uma contribuição com a gente aí? O que você entende por natural? Ou, já vocês que identificaram a palavra, qual seria a palavra mais adequada nesse contexto que nós estamos discutindo aqui? Meninos, me ajuda aí. No lugar de natural, qual seria uma outra palavra mais adequada? Ou o que significa natural, em qualquer contexto de frase que a gente utilize? Natural. Segue a ordem natural das coisas. Uhum. É espontânea, sem intervenção do homem. Só aí já basta. Só aí já basta para a gente discutir essa questão do poder do Bolsonaro sobre todos os brasileiros. Entendeu? Foi uma coisa espontânea, foi natural da vida do Bolsonaro chegar na idade que ele chegou e se tornar o presidente? Foi uma coisa que aconteceria de qualquer jeito? Não. Claro que não, né? Sim, Raíssa. Porque foi, tipo, ele deu o nome dele lá e a sociedade, a população confiou nele, né? Apoiou, votou, né? Também não apoiou, também critica, etc, né? Então, ou seja, isso não é uma coisa natural. Se fosse natural, seria da natureza, sabe? Porque é natural que o pé de manga dê manga. Você precisa fazer alguma coisa com o pé de manga para o pé de manga dar manga? Né? Então, à medida que ele já é pé de manga, ele não vai dar abacaxi, porque é natural que ele dê manga, né? Agora, tem interferências do homem nos híbridos aí, não tem? Eu tenho lá, tipo, o pé de limão galego, e aí eu pego uma cepa do limão do limão China, por exemplo, cruzo os dois, aí tem uma interferência humana para dar um outro limão chamado limão Tahiti, né? Então, aí teve a interferência. É natural que o limão China dê limão China, é natural que o limão galego dê limão galego. Mas não é natural, ou seja, a intervenção humana que faz com que aquelas duas plantas sejam híbridas, germinadas ali, e dê um novo fruto, um fruto diferente ali da questão. Agora, nas relações sociais, gente, nas relações entre nós, não tem nada natural. O que é natural em nós é respirar, é andar, é falar, isso é natural. Agora, aonde eu ando, como eu falo, sabe, com quem eu ando, isso é social, não é natural. Entendeu? Então, não é natural que o Bolsonaro tem poder sobre nós. Mas eu poderia trocar essa palavra natural pela palavra normal. É normal. Por que é normal? Porque nós normalizamos, nós aceitamos, nós defendemos, né? Então, humanamente, nós decidimos e humanamente nós tornamos essa situação algo corriqueiro, algo que vai ser repetido ao longo do tempo aí, certo? Então, o natural é coisa das ciências da natureza. É natural que os corpos gravitem. É natural que os corpos se acelerem. É natural que no repouso, tal, aquelas coisas todas das leis da física, da química e da biologia. Isso é natural, né? Mas as relações sociais nossas, nós não podemos classificá-las como natural. Nós vamos classificá-las como normal, né? Ou como usual, ou como aceito, etc. E aí, nós temos dois fundamentos do poder, porque a palavra nossa-chave aqui é a palavra poder, né? É o exercício do poder, da soberania. Então, nós temos a dimensão natural do poder e nós temos a dimensão social do poder. Qual seria a dimensão natural do poder? Eu sou mais grande que a Emily, por exemplo,
e tem uma porção de comida aí, e aí se nós dois tivermos que disputar no tapa essa comida, então é natural que eu, por ser muito maior que ela, eu me alimente e ela não, né? É natural que se numa briga, pode ser que eu tenha muito mais chance de matá-la do que ela de me matar. Isso na condição natural, por eu ser mais forte, por eu ser maior que ela. Agora, na condição social, ela tem toda a chance. Em que aspecto? Se ela arruma uma ferramenta melhor para me combater, se ela tem aí uma estratégia que ela pode utilizar para que ela possa me combater, aí já entra na dimensão social, que tem a ver com o quê? Com a inteligência dela, com a astúcia dela, com as estratégias que ela pode utilizar para entrar em confronto comigo. E talvez o que seria muito mais inteligente da parte dela é não querer brigar comigo só de tapa, né? Porque pela dimensão natural, eu tenho muito mais chance de controlá-la, de dominá-la, de matá-la, né? Agora, se ela usa a inteligência, se ela faz uma emboscada, se ela faz uma armadilha, se ela cria alguma situação pela inteligência dela, que é a dimensão social, né, que tem a ver com a questão intelectual dela, etc., aí ela tem as chances de entrar nesse combate. Entendeu? Então, as duas dimensões do exercício do poder. A dimensão natural, e essa ficou para trás lá no estado de natureza, que o Hobbes e Locke e Rousseau já disseram para a gente, né? No sentido de que ficou lá na questão da lei da natureza, do bellum omnes contra omnes, né? Da guerra de todos contra todos lá do Hobbes. Então, isso já ficou para trás. E agora nós já estamos vivendo num contexto chamado de pacto ou de contrato. Se é um pacto, é eu inteligente, você inteligente, e fazemos um acordo, né? Esse acordo, então eu ignoro que eu sou mais forte que a Emily, eu ignoro essa dimensão, e eu aceito que eu e a Emily fizemos um acordo de que eu não vou atacá-la e ela também não vai me atacar. E esse acordo ele está estabelecido de modo natural na sociedade? Não, não é natural. É algo social, decidido pelos homens e pelas mulheres, pelas pessoas. Foi uma coisa decidida pelas pessoas. E, de vez em quando, alguns de nós ferem esse pacto. Né? De vez em quando, alguns de nós atacam uns aos outros aí. Alguns de nós tomam a propriedade de um dos outros. Aí, o que nós temos? Nós temos a sociedade organizada para punir, para prender, para cobrar multa, para exigir a retaliação dessas pessoas que, por acaso, estão se desviando do contrato ou do pacto social, certo? Mas é uma dimensão estritamente social, certo? Agora, feito essas ponderações iniciais, né, da questão da dimensão do poder, do tipo de poder, agora a gente queria voltar nossos olhares aqui para dois autores, que é um da filosofia e o outro da sociologia. O da filosofia é Michel Foucault, francês, né? E o da sociologia é Max Weber, né? Alemão. E aí, nós vamos então tentar definir com esses sujeitos aqui essa dimensão poder nessa dimensão social, nessa dimensão filosófica, né? Não é naquela dimensão natural que ficou para trás lá. E aí, essa dimensão social, essa dimensão filosófica, é justamente aquela que chama atenção para a disciplina aqui, sociologia, certo? E aí, dentro do entendimento aqui, ó, poder e política é o nosso tema central aqui da aula de hoje, certo? E aí a gente quer olhar aqui um ponto bem específico, esse aqui, olha, a questão da ação coletiva, né? Que só tem sentido a gente pensar essa ação coletiva aqui nesse contexto de estabelecimento de um pacto, de um contrato social, desse estabelecimento de uma sociedade civil. E essa sociedade civil congrega todos os nossos desejos, todas as nossas vontades e nos protege. Enquanto somos integrantes dessa sociedade, essa sociedade está para nos proteger, né? Então, eu vi, tem nesses experimentos sociais aí que passa no Facebook, etc., então, tinha uma situação lá de um sujeito que rouba a carteira do outro na frente dos demais no ponto de ônibus. Então, foi quase que unânime.
a maioria das pessoas denunciaram. Né? Ó, ele roubou sua carteira, ele roubou sua carteira. E aí fizeram toda, ir atrás, corria e tal, para pegar. E eu não peguei carteira de ninguém não, etc, né? Então é aquela coisa, por que que... não roubou minha carteira, roubou a carteira do outro. Para que eu denunciei? Né? Justamente porque o pacto, esse contrato social ainda funciona. Mesmo que as pessoas são estranhas, num ponto de ônibus na cidade grande. Ninguém tinha nada a ver ali com a situação, mas a pessoa se sentiu ferida porque tem alguém roubando, tem alguém ferindo o pacto. Então, precisa denunciar, precisa corrigir, precisa chamar a polícia, precisa prender, né? Precisa fazer alguma coisa para que a sociedade ainda funcione. Né? Então, aquela dimensão de que a gente vive no individualismo e a gente acha que é só isso mesmo, mas, na verdade, tem muita gente entre nós que vai contra todo e qualquer tipo de corrupção, todo e qualquer tipo de coisa contra a lei, etc. Né? Faz parte do processo social. E aí, o que acontece? Nós vamos decidir, na nossa vida, participar ou não do poder. Né? E nós só falamos isso aqui, decidir, porque nós estamos num Estado democrático de direito. Então, naquela dimensão lei, das 3 dimensões da composição do nosso Estado, uma delas é a nossa participação. Né? Por exemplo, nós somos obrigados, vocês, assim que tiver 18 anos, ou quem já não tiver, você vai ser obrigado a votar, ou a ter seu título de eleitor. E se você não votar, você vai pagar uma multa. É uma multa irrisória, né? É bem baratinha, mas é uma obrigatoriedade que se estabelece no Estado Democrático de Direito brasileiro. Né? Com 16 anos, você pode votar. Com 18, você tem que votar. Né? E aí vai indo num processo de participação e de representação. Agora, você é obrigado a ser candidato a vereador, deputado, qualquer coisa? Claro que não. Se você quiser, você busca as vias para você, então, representar os demais do seu povo. Mas essa participação aqui, de algum modo ou outro, ela é obrigatória aqui no Brasil, dando esse caráter de participação em uma ação coletiva. E por que nós temos isso? Herança das teorias do Hobbes, herança das teorias do Locke, herança das teorias do Rousseau, né, que se estabelece o Estado moderno no qual a gente está. Inclusive na Inglaterra, que é uma monarquia, lá também tem democracia. Porque nós já estudamos aqui que lá na Inglaterra nós temos 2 chefes. Um chefe de Estado, que é a rainha, e um chefe de governo, que é o ministro, né? Que é o primeiro-ministro. Então, esse chefe de governo, ele é eleito pelo povo, então ele faz parte da representação do povo ali. Nos últimos anos, na nossa história aqui recente, né? Se é últimos anos, é a nossa história recente. Nós participamos aí de um contexto, né? Olha aqui, manifestações a favor do impeachment da Dilma Rousseff em 2015, lá na cidade de Florianópolis, certo? Cerca de 30 mil pessoas. Então, pensa, a população de Porá inteira se reuniu lá no centro de Florianópolis para defender o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, naquele momento ali. Né? Então, ou seja, é o mesmo povo brasileiro, né? Só que com objetivos diferentes. E aqui tem essa outra foto, manifestação contra o impeachment da Dilma, também em Florianópolis. Né? Então, nós temos um povo brasileiro a favor de que seja afastada, seja impedida a presidenta Dilma. Aí você tem os cartazes, ó, gerentona, no olho da rua, golpe, é mentir para se eleger. Então, está acusando ela aqui de ser gerentona, está acusando ela aqui de ser mentirosa. Né? E aí, nós já temos aqui os manifestos, né? Os manifestos aqui de que o impeachment é uma afronta contra a democracia, né? Então, ou seja, enfim, são já agora aqui um tom a favor da manutenção da presidenta Dilma no governo, certo? Isso aqui tudo são exemplos, nesses 2 elementos aqui, são exemplos dessa ação coletiva, dessa participação coletiva, desse poder de representação que o povo brasileiro tem, né? De ir às ruas, de manifestar, seja a favor da presidenta, seja contra a presidenta. E nós experimentamos a semana passada, esse mês passado, mês de maio, né? 2 atos. Um ato pró-Bolsonaro e um ato
contra Bolsonaro, que ocorreu aí dentro de um período de 15 dias, aí dentro do mês de maio, né? E aí, essas questões são questões, repetindo aqui então, questões que dizem respeito à participação e representação coletiva e engajamento das pessoas na ação coletiva. E o que está posto em xeque aqui? Está imposto em xeque aqui o poder, né? Então, nós tínhamos a Dilma, que tinha o poder discricionário, eleito, diplomada para ser a presidenta, mas ela, então, foi presidenta por 4 anos, foi reeleita, foi presidenta por 2 anos, e aí teve o seu mandato impedido. Então, para mostrar um pouco que não é natural que o presidente governe sobre todos os brasileiros ou que tenha poder sobre todos os brasileiros. Porque do mesmo jeito que os brasileiros organizaram para que ela chegasse a ser presidenta, houve um procedimento para que fosse interrompido o mandato dela. E assim, todos estão na mesma possibilidade. Né? O Bolsonaro pode ser impedido, o Caiado pode ser impedido, o Nassoitã, prefeito de Porá, pode ser impedido, né? À medida que ocorre essa ação coletiva. Mas é claro, né, Emily? Dentro do pilar, governo, povo e lei. Nada fora da lei, né? Então, tudo tem que estar dentro do processo que se ocorre ali. O impeachment da Dilma demorou 6 meses o processo, né? O julgamento daquele processo foi quase 6 meses, analisando com advogados, com toda a situação ali, até que, de fato, ocorresse o afastamento dela. E o afastamento era para ser só por 180 dias, né? O afastamento por mais 6 meses. E aí, dentro desse processo, ela podia recorrer, etc., e retornar a ser presidente. Mas não foi o caso. Foi até terminar o mandato do Temer e entrar o Bolsonaro e pronto, né? Então, olha só. Essa imagem aqui, essa caricatura, é uma caricatura interessante. E interessante por uma série de elementos que tem nela aqui, certo? Mas, no final das contas, nós temos aqui o exercício do domínio, do poder. A palavra poder é uma palavra do Foucault, a palavra domínio é uma palavra utilizada pelo Weber, os dois autores que eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a gente discutir, certo? Então, historicamente, essa relação de poder se estabelece em que um manda e o outro se submete. É a questão dos governantes e dos governados, né? E aí a gente teria que perguntar aqui o seguinte: quem é o governante? Ou o que o sujeito precisa ter para que ele possa ser o governante, né? E qual que é essa categoria dos governados, né? Ou o que falta para essa pessoa para que ela seja um governado e não seja um governante. Aqui você tem aqui uma gravata, né? Você tem esse sujeito aqui um pouquinho mais gordo que esse sujeito que está submetido aqui, entendeu? Então tem elementos aqui da classe social, tem elementos da classe intelectual, tem uma série de elementos que fazem os distintivos, aquilo que separa, que diferencia esse sujeito que manda do sujeito que é mandado, certo? Então, aí vocês vão ler esse texto aqui, porque não vai dar tempo da gente ver todos os elementos que a gente tentou colocar aqui, certo? Mas aí você depois leia lá, e aí vamos ler só alguns pontos que eu acho que são mais interessantes aqui. Então, eu falei para vocês, aqui o nome do Foucault, tá? Como ele é um francês, as crianças francesas eu acho que rezam muito quando são crianças para aprender a escrever, porque elas têm que escrever um monte de letras que elas não pronunciam, né? Então elas têm que saber essa diferença aqui. Então o nome desse sujeito aqui, olha, por mais que tem todas essas letras aqui, olha, você só vai falar o quê? Vamos aprender a falar francês de graça na aula de sociologia aqui? Então, primeiro, para falar o nome desse moço aqui, você, como todas as palavras em francês, você tem que fazer biquinho, certo? Vamos treinar, meninos? Aqui, que eu estou vendo a câmera aqui, Daiane, Raíssa, Emily. Então, o-u em francês, esse ditongo aí, o-u, você vai falar u. E a-u, você fala o. Pronto. Um monte de palavra em francês, você já vai saber falar a partir disso aqui. Então, o-u, você pronuncia u. A-u, você pronuncia o. Certo? E você nunca pronuncia as últimas letras.
Nunca pronunciar as últimas letras. Certo? Então, como é que fica esse moço aqui? O nome dele, só o segundo nome dele, tem que fazer o biquinho e dizer Foucault. Vamos lá treinar? Foucault. Beleza? Aprendeu, Daiane? Você está achando bom aí? Então, vamos pronunciar. Liga o áudio aí. Vamos ver se a gente aprendeu mesmo. Olha lá. Então, 1, 2, 3 e... Foucault. 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 Isso, tem que fazer o biquinho, porque sem biquinho faz toda a diferença, tá? Então, Michel Foucault. Michel Foucault. É francês esse moço aqui. E ele fez as análises, né? Ele, com 40 anos de idade, ele já tinha mais de um doutorado, e ele trabalhou muito na questão de fazer filologia. Então, ele pega uma palavra e vai no significado dessa palavra nas mais profundidades do termo, né? E aí ele fez sobre loucura, sobre poder, sobre uma série de outros... história, né? Então, ele era filósofo e fez história da bactéria, por exemplo, né? Aí ele fez aqui um texto sobre a questão do poder, chamado microfísica, porque ele percebeu que tinha as duas, tem a microfísica e a macrofísica, certo? Micro são as pequenas relações físicas que há entre nós, que faz com que, por exemplo, eu estou aqui nessa aula, já tem 20 minutos e só eu estou falando. Então, na microfísica do poder, de alguma forma está definido que eu tenho o poder de falar e você tem a obrigação de ouvir. Entendeu? Então, ele vai analisando essas relações que são estabelecidas entre nós, na sociedade que a gente vive, e percebe essa física, essa relação que se estabelece em que uns mandam e outros têm obrigação de obedecer. E aí você vê isso na relação entre marido e mulher, na qual o marido manda, o homem manda na casa, na relação entre pais e filhos, em que os pais mandam na casa, na relação, enfim, nessas relações que podem ocorrer e que ocorrem, e que se estabelece a sobreposição de um sobre o outro, certo? E ele percebe, então, essas regras dessa microfísica do poder. E tem a macrofísica, e ele faz isso através das instituições. Como, por exemplo, por que você vai num médico e você entra calado, ou fala ali o que você sente, e só escuta o que o médico manda fazer e pronto. Você sai do consultório, às vezes, mas eu tinha que ter falado isso para ele. Não, mas já passou, já fechou a porta, agora é só outra consulta, outro dia, né? Você não tem mais, e vai ver que dia que ele pode te atender. Entendeu? Então, ou seja, mesmo você pagando uma consulta ou pagando um plano de saúde, numa relação em que tem aquele que manda e você simplesmente fica submetido à relação que se estabelece ali, né? Como se determina sobre você, certo? E aí, olha só, o Foucault, ele acreditava que o poder acontece na sociedade a partir das relações entre as pessoas. Então, não é uma coisa que o Estado estabelece e determine que nós aceitamos a regra do Estado. Não, essa própria relação que a gente estabelece na nossa vida, nas nossas relações, né? Seja entre namorados, entre irmãos, entre amigos, entre membros da escola, entre o representante de sala, entre o chefe de sala e o restante da sala, enfim, nas relações todas se estabelecem. Nessas relações nós vamos dando o tom da relação de poder. E essas relações, olha só, pessoais, produzem entre indivíduos pequenos centros de poder e de dominação de uma pessoa sobre outra, né? E aí, esses pequenos centros de poder e dominação fazem com que você, olha, fica calado, não reclama não. É assim mesmo, né? Obedece e pronto. Não reclama que dói menos, essas coisas assim. Sim, Emily. Aqui fala que são relações pessoais. Não seria interpessoais, porque são entre pessoas? Eu não sei bem a diferença, Emily. Qual que é a diferença que você consegue perceber entre interpessoal e relação pessoal? Uai, Eu acho que é a mesma a coisa. pessoal é comigo mesma, né? Se refere a mim. Interpessoal é entre pessoas de uma comunidade, de uma sociedade, Tá. entre mim e outras pessoas. Não, então, vamos definir aqui que é a mesma coisa. Porque relações pessoais. Se é relações pessoais, relações com as pessoas.
Porque, por lógica, como é que você se relaciona com você mesma? Quando pensa em relação, eu tenho que pensar entre você e outra pessoa. Entendeu? Então, nesse sentido aí pode utilizar a palavra interpessoal, como você sugeriu, sem prejuízo nenhum aqui para esse contexto aqui. Então, nós estamos pensando entre você e outra pessoa, tendo relações, e essas relações criam esses centros. E na relação entre você e outra pessoa, nós vamos observar como vocês se relacionam e quem entre vocês manda na parada. Né? Quem entre vocês define ou determina os pontos dessa relação. Ok? Professor, Sim. o senhor poderia explicar de novo a questão desse microfísica do poder? Então, a palavra física é a palavra natureza mesmo, que existem regras. Regras do próprio ordenamento das coisas que estão por aí, certo? E micro é pequeno. Então, nas pequenas coisas, a gente verifica aquilo que de fato significa, certo? Então, desde a situação entre, não sei se você tem um namorado, mas da forma que você trata essa pessoa, sabe? Na forma mais sutil que seja ali, na microfísica da relação entre vocês, a gente percebe a instituição desses centros de poder, esses centros de mando. Então, ali dentro de uma casa aí, suponho que tem pai, mãe e filhos, como que a mãe trata o pai, como que o pai trata a mãe, a gente vai verificando ali esses centros de poder. Quem é que está tentando, ou quem é que manda, ou quem é que está tentando mandar nessa relação, ou mandar nessa casa. Estabelecendo o poder, estabelecendo o domínio sobre os demais. Entendeu? Então, micro, por ser relações muito pequenas. E essas relações muito pequenas, elas acabam por significar muito na estrutura de organização da sociedade. Isso conforme Foucault percebe. E tem a relação macro. Qual que é a relação macro? É o estabelecimento do Bolsonaro presidente. É o estabelecimento do protocolo para que você faça uma consulta. Entendeu? Aí já são coisas mais escancaradas que definem quem manda e quem não manda. Isso é o macro. Né? Agora, o micro é onde fica sutil essa diferença. Fica muito assim, muito velada aquela coisa ali. E nas relações familiares é um ambiente mais propício a gente verificar como isso ocorre, né? Como isso ocorre aí na situação. Tem até aqui esse exemplo, nós vamos finalizar aqui, tá? Pelo nosso tempo. Olha só, pensa em um casal, marido e mulher. A mulher, por acaso, está grávida. O casal possui amigos. E um desses amigos compra um celular novo, de última geração. O amigo do casal, feliz com a aquisição, decide mostrar ao casal amigo, né, esse novo celular. Então, olha só, o simples ato de mostrar o celular e de falar os seus recursos encanta o marido do casal, que, impressionado, se dispõe a comprar um celular igual àquele. Aí a esposa fecha a cara e lembra o marido que tem que economizar, porque está grávida. O neném já vai nascer, né? Aí o marido analisa friamente a situação, acaba desistindo de comprar o celular apresentado pelo amigo lá, né? Mas acaba decidindo comprar um celular intermediário, entendeu? É uma microfísica do poder. Um comprou o celular e não tem nada a ver comigo, mas como eu vi meu amigo comprando um celular, eu quero comprar um celular também. Entendeu? Então, ou seja, teve o poder desse que comprou o celular. Primeiro teve o poder do celular ter ido para o mercado e esse amigo ter comprado. Agora, esse amigo que comprou, propaga esse celular para o amigo que é o sujeito que está prestes a ser pai. Ele quer comprar um igual. Ele não precisa de celular nenhum para começar a história, né? Mas ele quer comprar um igual. A mulher, olha, você não pode gastar tanto dinheiro com um celular desse. Não, mas então eu vou comprar esse aqui mais barato. Entendeu? A microfísica do poder, o ato de um determinou sobre o ato de outro, que determinou a necessidade da esposa se interpor com o esposo ali, prestes a ser pai. Percebe? Então, é o exemplo, né, para mostrar essa situação aí. Então, olha só, nós não vamos chegar aqui no Weber, ficamos só no ponto aqui do Foucault, beleza? E aí, semana que vem, já vai ser uma dinâmica um pouco diferente, né? Vai ser um processo aí de recuperação, de nota, de conteúdo. E aí a gente vai, então, seguindo, né? Conforme for a necessidade de cada um de vocês, assim que as notas forem realmente fechadas, a necessidade de cada um de vocês aí para a gente seguir, se simplesmente segue esse conteúdo, ou se a gente retoma alguma outra coisa que precisa ser retomada aí do passado. Certo? Então,
Tudo de bom para vocês. Foi bom nos encontrarmos mais uma vez. Até a próxima, se Deus quiser. Professor, peraí, eu tive que dar uma saidinha para atender o portão. Você passou chamada? Não, tá no próprio blog. No Certo, link que você entrou para a aula, você lembra? Aqui, mesmo lugar lá. Logo no início aqui, olha. Cadê? Aqui. Sei Clica lá, aqui para então registrar a frequência. Então, tchau. Tchau, Caio.